Pompeia, um dos sítios arqueológicos mais famosos do planeta. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui em busca de uma experiência única: caminhar por onde os antigos romanos caminharam há 2000 anos. Uma cidade completa foi sepultada durante a erupção do Monte Vesúvio no ano de 79 a.C. Toda uma cidade ficou perfeitamente preservada por camadas de cinza e lava. 699.297 km² de casas, ruas, lojas e edifícios públicos. A principal atração de Pompeia é uma descoberta arqueológica única no mundo. Os moldes em gesso de pompeianos imortalizados pela erupção. Momentos trágicos que ficaram preservados até hoje. Infelizmente, os moldes estão em perigo devido ao desgaste do tempo. Uma equipa de peritos enfrenta a difícil tarefa de restaurar esta inestimável herança cultural, embora mantendo a dignidade destes corpos de gesso que foram um dia, como todos nós, de carne e osso. A tarefa apresenta um enorme desafio. Uma restauração desta escala nunca foi tentada e não existem procedimentos estabelecidos para a conclusão destes trabalhos num prazo tão apertado. A equipa de peritos terá de se esforçar muito para conseguir cumprir o prazo e garantir que os moldes sobreviverão, de modo a que possam continuar a ser estudados no futuro. Dois mil anos depois, graças aos avanços na tecnologia médica e a técnicas inovadoras de restauro, a população da antiga Pompeia volta mais uma vez à vida. O Monte Vesúvio coroa o Golfo de Nápoles. Situa-se 9 km a este de Nápoles, a terceira maior cidade de Itália e uma das mais movimentadas do país. É considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo. Apesar de continuar ativo, mais de 700 mil pessoas vivem nas suas encostas e mais 3 milhões vivem nas imediações do mesmo. Desde 1841, que o Observatório do Vesúvio controla de forma constante a atividade vulcânica. O vulcão tem um impacto positivo no clima local. Foi aqui que os romanos estabeleceram as prósperas cidades de Pompeia, Stábia e Herculano. A 24 de agosto de 79 a.C., após mais de 700 anos inativo, uma coluna de fumo, cinzas e rochas foi expelida pelo topo do vulcão. O céu escureceu. Cinzas incandescentes jorraram do vulcão. A população local deve ter pensado que chegara ao fim do mundo. Em apenas 30 horas, Herculano, Pompeia e Stábia foram totalmente soterradas pela erupção. Incapazes de escapar, vários habitantes ficaram sepultados sob 4 km³ de pedra, pomes e cinza. Durante séculos, ninguém desconfiou da sua presença. As escavações em Pompeia tiveram início em 1748 e continuaram esporadicamente durante mais de 100 anos. Em meados do século XIX, o local começou a ser explorado mais intensamente, trabalho que continua até hoje. Careful digging has uncovered remarkably preserved landmarks of this favorite vacation city of ancient Rome. A citizen of Pompeii, caught by the surging lava on a day long ago, lies immortalized in stone. A city that knew the grandeur of Rome slowly emerges after 19 centuries from the ruins of Pompeii.
Os últimos instantes de vida destas pessoas são-nos agora revelados. A erupção que lhes roubou a vida de forma tão cruel naquele dia de verão há cerca de 2000 anos funciona agora como uma máquina do tempo. Nela ficaram fotografados os seus medos, dramas e, acima de tudo, a vida cotidiana de Pompeia, uma das cidades mais movimentadas em todo o Império Romano. I calchi sono come le riproduzioni della forma esterna delle vittime pompeiane che racchiude al suo interno la struttura ossea originale della vittima. Que a informação sobre os pompeianos permanecerá escondida dentro destes moldes? Como foram feitos? Como poderemos reconstruir os últimos momentos destas pessoas face a um verdadeiro apocalipse? Giuseppe Fiorelli, o responsável pelas escavações em Pompeia entre 1860 e 1875, criou um método para produzir estes moldes. Consapevole del fatto che nella cenere, negli strati di cenere rimanevano impresse le impronte di molti oggetti di cui si cominciò a fare il calco già dagli anni 50 dell'Ottocento, quindi porte, mobili, finestre. Trovandosi di fronte a delle cavità che contenevano delle ossa, ebbe l'intuizione che queste cavità potevano a loro volta essere la matrice, la riproduzione in negativo dei corpi di queste vittime. A população de Pompeia poderá ter sido morta pelos gases tóxicos que retiraram o oxigênio do ar pouco antes da violenta erupção. Primeiro, os pompeianos foram deixados inconscientes, tendo sido depois soterrados por cinzas e rochas. Os cadáveres decompuseram-se ao longo dos anos, deixando para trás fendas na cinza endurecida. Quando os arqueólogos encontraram uma fenda no chão durante as escavações, introduziram gesso na mesma. Depois do gesso endurecer, retiraram a cinza cuidadosamente e encontraram impressões a 3 dimensões das vítimas que estavam como que congeladas no tempo. Os últimos momentos na vida de uma pessoa, preservados para sempre. Hoje em dia, as escavações em Pompeia atraem milhões de visitantes por ano. Os moldes destes antigos habitantes são dos grandes atrativos. Sono dei reperti praticamente unici perché nel campo archeologico noi abbiamo normalmente ritrovamento di scheletri soprattutto in sepolture, in necropoli non inabitate, soprattutto non corpi interi. Il paragone si potrebbe fare con le mummie egiziane, rispetto alle quali però si differenziano perché le mummie sono preparate proprio per l'aldilà. Queste sono persone che ci sono testimoniate nel momento stesso in cui sono morte, nella posizione esatta in cui sono morti e con l'abbigliamento e gli oggetti che portavano con sé. É possível ver pormenores impressionantes, como a textura das roupas que as pessoas usavam quando da erupção. Estes moldes são preciosos instantâneos do tempo, uma valiosa fonte de informação para estudiosos da cultura da Roma antiga. Podemos imaginar como as pessoas viviam na época, pela posição em que os seus corpos foram encontrados, pelos objetos revelados ao seu redor. Os moldes sobreviveram por muitos séculos, mas agora estão em perigo. Muitos deles estão a deteriorar-se ou foram danificados, mas entretanto chegou ajuda. Giancarlo Napoli é um técnico de restauro com 30 anos de experiência em arqueologia. Ele e a sua equipa receberam a delicada tarefa de restaurar os 86 moldes das vítimas de Pompeia. Stiamo allestendo un mezzo di trasporto, una lettiga in effetti,
per poter prendere i corpi, i cosiddetti calchi, dai vari punti dove sono distribuiti all'interno dell'area archeologica di Pompei, quindi dalle terme suburbane, dal foro, dalle terme stabbiane, per poterle portare al laboratorio di restauro. Intendiamo comunque dare una sorta di dignità a queste persone che devono compiere per l'ennesima volta questo altro viaggio. Os moldes estão espalhados por toda a cidade. Têm de ser transportados para a Casa da Bracelete de Ouro, uma zona de restauro situada no local das escavações, onde o professor Napoli e a sua equipa estão a montar 20 mesas, como se de um hospital de campanha se tratasse. Nunca um tal trabalho de restauro foi tentado com tantos moldes em simultâneo. O momento mais complicado é o de erguer e transportar os moldes. Cada um pode pesar mais de 100 quilos. Stefano Vanacore é o responsável por esta parte do processo. L'operazione trasporto sicuramente è una delle operazioni più difficili da realizzare, perché mai i calchi sono stati in epoca recente trasportati, mai i calchi sono stati presi e rimossi dalle teche in cui si trovavano. Cioè 4 persone, 1, 2, 3 e 4, in modo che cerchiamo di portarlo fuori un po' per volta. Il primo calco che trasporteremo avremo sicuramente tantissime difficoltà, ma soprattutto tantissimo timore di aggiungere degrado a quello che è già il degrado esistente. Como nunca tinham sido movidos antes, não podemos saber se os moldes são muito resistentes. O risco de se danificarem é extremamente elevado. Non sarebbe meglio metterlo oggi da qui? Poi mettiamo un po' di spugna su. Vai, vai, testa! Alzazione piedi. La complessità di questo progetto è soprattutto nell'intervento. Mai è stato fatto un intervento di restauro su gessi, sulle ossa, quindi su questi manufatti. Non si tratta di restaurare un mosaico o un affresco dove i protocolli sono abbastanza consolidati. Si tratta di restaurare un qualcosa che non esiste, esiste solo qui a Pompei. Os moldes de Pompeia são únicos e é a primeira vez que são submetidos a um restauro tão abrangente. Até agora, o processo de restauro de cada molde era uma questão de tentativa e erro. Não há um protocolo científico concreto que pudesse ser seguido. A matéria orgânica e o gesso estão misturados, o que torna o processo muito mais complicado. Para o professor Napoli, o principal desafio não é apenas preservar os moldes, mas encontrar a melhor técnica e os melhores materiais para garantir o sucesso. Questo qui è bello se noi riuscissimo a girarlo, e dobbiamo girarlo. A equipa tem uma data limite para concluir o processo. Os 21 moldes devem ser restaurados em 5 semanas para que possam ser exibidos numa exposição. Primeiro, poeiras e materiais que se acumularam no gesso ao longo dos anos devem ser removidos dos moldes. Embora pareça simples, esta operação requer uma atenção redobrada para evitar deslocar pedaços de ossos ou dentes ou danificar outras partes do molde. A equipa usa pincéis com cerdas extra suaves. São usados pincéis largos nas áreas de maior dimensão e pincéis pequenos e estreitos para as zonas de difícil acesso.
Os ossos expostos, principalmente crânios, são limpos com pedaços de algodão embebidos em álcool. Ter tantos moldes reunidos no mesmo local oferece uma oportunidade para os estudar de uma maneira que seria de outro modo impossível. A antropóloga australiana Estelle Laser, que estuda as vítimas de Pompeia há mais de 30 anos, está encantada com esta oportunidade. The Casts Restoration Project provides us with an amazing opportunity because for the first time we have all the casts put together in one place and able to be studied. And we have the opportunity to really look at and it's a large sample of victims, to understand who they were and how they died. One of the biggest problems with Pompeii, because it was excavated before archaeology really existed as a discipline, and there's been a tendency to reconstruct lives for these poor victims that they never had and to use them as objects. So for me it's to get back the sense that these were people, and people just like us, who were unfortunately killed as, just on a day in their lives, and we get a snapshot through a population. We have no parallel for this, again, in any archaeological site. Temos apenas estimativas gerais quanto à densidade populacional de Pompeia. A estimativa mais otimista dos arqueólogos sugere que viviam aqui entre 6 e 20 mil pessoas a quando da erupção. Pompeii was a port town, so it had a very lively commercial background. There were people, I assume, coming and going. There was a lot of trade going on. We have evidence of not just commercial activities, but also industry. They were manufacturing garum, the fish sauce. They were producing wine. They were cleaning and dyeing clothes. So there were a lot of activities going on. It was a busy place, I think. Pompeia possuía 3 banhos públicos e inúmeros armazéns e pequenas lojas. O comércio era florescente naquela época. Sabemos isso pelos sulcos profundos nas ruas e pelas ostentosas vivendas dos mercadores mais abastados. What's amazing about Pompeii is that we have an ordinary town. We're not looking at people who are necessarily considered remarkable. We're not looking at emperors, we're not looking at kings, we're looking at ordinary people with ordinary everyday lives. They could have been any person living today. And what makes the casts so easy to relate to is that they are people that we don't have names for, but they had lives, they had dreams just like the people who live today. Para sua grande felicidade, muitos pompeianos conseguiram escapar à morte. Das 1.150 vítimas confirmadas da erupção, só foi possível fazer moldes de um número muito limitado. Em muitos casos, devido às condições e posição em que foram encontrados, os moldes receberam alcunhas, individualmente ou em grupo. Exemplos como a mulher grávida ou o famoso homem sentado. Na década de 1970, foram desenterrados 4 moldes na Casa da Bracelete de Ouro. Os arqueólogos denominaram-nos a família. La famiglia della Casa del Bracciale d'Oro, o quella che come appunto noi denominiamo così, è composta da 2 adulti, presumibilmente un maschio e una femmina. La femmina ha come a cavalcioni un bambino piccolo e poco distante da questo gruppo di 3 persone è stato trovato un altro bambino, che del gruppo familiare è il più eccezionale a livello di dettagli riprodotti sia facciali sia a livello di abbigliamento e di posizione. É uma família como outra qualquer. No entanto, viviam sob a sombra do Vesúvio, ignorantes do seu poder destruidor.
casts were originally interpreted purely on the basis of gross inspection, circumstantial evidence, and stories have been made up that are based on just visual inspection, and they don't necessarily represent the individuals at all. And I think the main issue here is that they don't respect the fact that these are victims of a mass disaster. So they've had superimposed onto them lives, personalities, and sometimes even names that they never had. And one of the things that we'd like to do with this project is to give them back their actual lives and maybe a little respect as well. Na realidade, apesar dos corpos terem sido encontrados junto uns aos outros, não podemos ter a certeza de que se trata de uma família. A tecnologia atual poderá ajudar os arqueólogos a responder a este enigma. Um dos maiores obstáculos está em identificar quando foi feito o último trabalho de restauro. Andrea Rossi é um experiente investigador de arte e arqueologia. Le indagini che stiamo facendo adesso, che sfruttano la luce ultravioletta, ci servono per capire le diverse tipologie di gesso utilizzate negli anni, soprattutto per differenziare il gesso originale utilizzato per i calchi dai gessi che sono stati utilizzati come integrazioni negli anni successivi. È stata necessaria costruire una sorta di camera oscura perché per un migliore risultato delle indagini serve il buio assoluto. Riusciamo a distinguere i materiali antichi da quelli più recenti grazie alla proprietà dell'ultravioletto di fornirci delle fluorescenze diverse dei diversi materiali. Os raios ultravioletas geram diferentes tipos de fluorescência quando atingem diferentes materiais. Estes raios podem ser fotografados e posteriormente analisados. Graças ao trabalho de Rossi, a equipa sabe que partes dos moldes foram restaurados e onde têm de atuar. O trabalho está a acelerar. Com o passar do tempo, as propriedades físicas e mecânicas de um objeto mudam, originando vários tipos de problemas. O professor Napoli tem de lidar com uma das fases mais importantes do projeto: consolidar os materiais existentes. Consolidar significa restaurar e estabilizar a condição original. Neste caso, não é uma tarefa simples. Questo non è un lavoro di restauro come gli altri, perché c'è un problema che non è mai stato affrontato prima. Per cui noi abbiamo delle ossa che sono all'interno di un involucro di gesso. I due materiali sono estremamente instabili e incompatibili fra di loro. Il problema è che tu metti due materiali non compatibili, per cui uno morbido e l'altro duro, creano delle tensioni superficiali e provocano questo. Questa scorza molto dura e sotto il gesso che... Questa situazione è dappertutto. É injetada uma substância no molde para consolidar os materiais. À medida que penetra no gesso, a substância une todas as partes. Stiamo provando a consolidare con delle flebbo questa struttura in gesso, questo corpo in gesso. Il problema è che dobbiamo far percolare piano piano il consolidante in modo che penetri e venga assorbito lentamente da tutta la struttura, fino ad arrivare alle ossa. Per cui se va troppo veloce poi significa che si satura un pezzo e non va più avanti. Stiamo facendo questo tipo di lavoro in modo che lavora da sola e nel frattempo noi andiamo a organizzare un altro lavoro sulle altre vittime. Una delle maggiori problematiche nell'ambito di questo lavoro è proprio l'inesistenza di un protocollo sui materiali specifici, l'inesistenza di esperienza precedente su questi materiali. Normalmente, as fendas deixadas pelos corpos incluem ossos que o gesso envolveu, criando o molde. Isto explica porque é que o processo de restauro é tão importante.
Se não for realizado da melhor maneira, poderá não valer a pena avançar para o passo seguinte do processo. Felizmente, o professor Napoli parece ter encontrado a solução ideal. Optaram por usar um copolímetro de acrílico nanotecnológico. O centro de restauro terá de ser infalível como uma linha de montagem. O copolímero é composto por partículas que têm uma dimensão inferior a 50 milionésimos de milímetro. Graças ao seu tamanho microscópico, o copolímero penetra profundamente nos materiais e une os ossos frágeis que compõem a estrutura principal de cada molde. Sempre que possível, os ossos serão restaurados primeiro. Stiamo usando delle siringhe per poter entrare, per non rimanere nella parte superficiale, ma per poter entrare e sfruttare praticamente questi, chiamiamoli passaggi, per poter entrare più a fondo possibile. Perché praticamente più le ossa riescono a diventare solide e più noi poi possiamo in un secondo momento agire sul consolidamento del gesso, quindi della parte esterna del calco. A água poderia amolecer o gesso, destruindo o molde. Por essa razão, a superfície exterior é coberta com hidróxido de cálcio. Esta etapa do trabalho é crucial, pois alguns moldes partiram-se em vários fragmentos. Pier Paolo Petrone é um antropólogo físico, é o responsável pela reconstrução dos moldes. Como se montasse um puzzle, tenta juntar todos os pedaços que se partiram ao longo dos anos. Spesso si tratta di ricollocare frammenti anatomici, parti anatomiche staccate, spostate altrove, è un lavoro piuttosto complesso che però ovviamente darà i suoi risultati, sta dando i suoi risultati attraverso tutta un'equipe di restauratori e di tecnici, diciamo, che sono in grado di restaurare al meglio, diciamo, questi calchi. Um dos moldes encontra-se em péssimo estado e apresenta um grande desafio à equipa de restauro. As chamadas meninas foram descobertas nos braços uma da outra. É a primeira vez que os investigadores irão poder estudá-las com recurso às mais recentes tecnologias. Le due ragazze, io appunto definisco ragazze per via delle loro forme da adolescenti, probabilmente femmine, vengono dalla casa del criptoportico, furono trovate durante gli scavi all'inizio del Novecento, nel 1914, probabilmente avevano anche un rapporto forse di amicizia tra di loro perché vengono ritrovate l'una nell'altra. Al momento del ritrovamento erano effettivamente integre e al momento in cui abbiamo aperto il cantiere di restauro non lo erano più. Uma vez separados, os corpos são totalmente desmembrados. Um crânio está preso ao tronco do outro corpo. As pernas e os braços são removidos. O facto de ambos os corpos estarem interligados dificultou sempre o transporte e exibição deste molde. Com o passar dos anos, danificou-se muito, mas os arqueólogos acreditam que encontraram uma solução. Stavo pensando di togliere la testa che sta sul grembo dell'altra fanciulla per poterla riattaccare sul corpo originale. Mas o arqueólogo Capurso tem dúvidas e teme que esta solução possa vir a destruir ainda mais os moldes. Separarli può intanto creare un danno sulle superfici stesse perché si tratta di un'operazione delicata, una sorta di chirurgia, di intervento chirurgico sulla testa di una e sul corpo dell'altra. Francamente, trattandosi di un intervento così delicato, non ne vedo la necessità. Por fim, Vanacore fica convencido. Após um aceso debate, autoriza o procedimento e este avança. Da responsabile del progetto questa operazione mi preoccupa moltissimo, però da responsabile del progetto dico che questa operazione bisogna farla per migliorare l'intervento. Tocar nos moldes comporta o risco de destruí-los para sempre.
mas também oferece uma oportunidade para saber mais sobre a vida destas pessoas. A equipa de Vanacore está decidida a explorar todas as possibilidades. A separação do crânio do outro corpo revela material orgânico de uma pessoa que viveu há 2000 anos. Isto abre a porta a todo um novo campo de estudo, o estudo do ADN. The DNA studies are really important because they give us information about people's relationships and ancestry that we can't get from any other source. And so to have this opportunity is quite unique and really important for understanding the population of victims. La famiglia, che sono 4 prelievi, per vedere se davvero è una famiglia, il rapporto di parentela se ce ne fosse, se ci fosse stato tra loro, quindi organizza di veri prelievi. Mi dici dove fai i prelievi in modo che noi aspettiamo con ansia l'esito. O primeiro passo é identificar de onde se poderá obter o ADN. In questo caso non si riescono a vedere ossa a vista, quindi è impossibile fare qualche piccolo prelievo per le analisi. Forse sulla schiena. Não é possível abrir o gesso para alcançar os tecidos no interior, o que seria útil para recolher material orgânico. Terão de ser retiradas amostras da superfície. Ora, extrair a ADN de um molde que foi ficando contaminado ao longo dos séculos é um processo muito desafiante. Enquanto separam o crânio de uma das raparigas do corpo da outra, os investigadores aproveitam a oportunidade para extraírem ADN de alguns dentes. Antes de realizarem a operação, Napoli e Petrone devem estudar a situação atentamente e decidir qual a melhor maneira de proceder. Anzi, allora facciamo una cosa, tu dovrai essere qua? Sì. Allora, se dovrai essere qua, io inizio a consolidare adesso un po'. Prima di staccare la testa andremo a consolidare le ossa del cranio con una resina acrilica, dopodiché andremo a fare una leggera velatura di protezione e una volta che il copolimero acrilico ha agito, quindi ha consolidato bene le ossa con la parte interna che è gesso, andremo a rimuovere la testa per poi ricollocarla sul corpo originale. Alguns dias depois estão finalmente prontos para iniciar esta operação complicada. Se lo fai da qua, capito? Tagliare così? Così in modo che tagli questa parte qua, non tocchi l'osso. Sob a orientação de Petrone, o professor Napoli começa por fazer uma incisão. Qualquer engano poderia provocar danos irreparáveis. A tensão é enorme. Ecco, è rimasto tutto incollato. Anche di Ma qua. non è impossibile. I denti eccoli là però. Questi quanti anni poteva avere dalla sutura del cranio? Cioè, Da questa dall'usura dentaria si vede chiaramente che è giovane. è giovane. E questo il terzo molare è rotto, è appena rotto, quindi questo più o meno c'ha una ventina d'anni, non di più. 18-20 anni. Il stacco del cranio è andato molto bene e nello specifico siamo riusciti anche a fare dei prelevi ottimi ai fini della conoscenza del loro DNA. Stiamo terminando questo prelievo di questo frammento di mascellare superiore che è rimasto in parte inglobato nel calco. Questo ovviamente per tentare analisi sulla determinazione del DNA o altre macromolecole proteiche. Depois de extraídas as amostras, o material orgânico é enviado para David Caramelli, diretor de Paleogenética Molecular do Laboratório de Antropologia da Universidade de Florença. Principalmente ci concentriamo su 2 gruppi di campioni, un gruppo detto della famiglia
e un altro gruppo fatto da 2 campioni chiamato delle fanciulle. Le difficoltà che possiamo incontrare andando a recuperare questi campioni sono molteplici, perché tutte le volte che andiamo ad analizzare un campione antico non sappiamo mai se al suo interno è presente il DNA. Quindi ci possiamo aspettare che non ci sia assolutamente niente, ci possiamo aspettare che questi campioni siano totalmente contaminati e quindi impossibili da poter identificare, e ci possiamo aspettare anche di ottenere dei risultati che magari tra di loro sono non concordanti. O trabalho realizado pela equipa do Dr. Caramelli está repleto de incertezas. Conseguir sequenciar o ADN das amostras seria um resultado extraordinário. As sequências de ADN têm de ser reconstruídas e processadas milhares de vezes para garantir que são detectados indícios científicos nos dados. Esta técnica só se tornou possível graças às mais recentes evoluções tecnológicas. Se as amostras tivessem chegado alguns anos antes, talvez tivesse sido impossível estudá-las. Mas atualmente, em apenas alguns meses, os mistérios que escondem poderão ser revelados. Novos problemas vão surgindo à medida que o processo de consolidação progride. A equipa parece ter encontrado o ritmo certo e o trabalho de restauro das meninas está quase concluído. Resta colocar o crânio de uma das raparigas na sua posição original. Ok, va bene. Dai, possiamo procedere. La tecnica che abbiamo usato in questo caso è un perno in fibra di carbonio con una resina epossidica sempre caricata con molta polvere di gesso per rendere l'incollaggio molto elastico e quanto più compatibile all'originale. Una delle problematiche che abbiamo per l'imperniaggio è che stiamo cercando di evitare di toccare le ossa antiche e quindi di imperniare sulle parti esterne in gesso. Uno dei problemi è anche trovare il giusto perno e la giusta dimensione per cercare di bloccare poi l'arto che è venuto via. Trattiamo insieme sia uomini sia reperti archeologici. Il rapporto etico con la vittima deve essere il più alto possibile. Vai. Vai di nuovo. Dopo di tutto questo. Un attimo. Deve salire un altro po'. Deve salire? Dove? Ah, sì. Vediamo un attimo. Ok. Non lo tocchiamo, se sta bene così. Ah, sì. Adesso diciamo che dovrebbe asciugare per circa 12 ore, 12-24 ore, poi faremo una stuccatura con solfati di calcio, adesso alleggeriti con la polvere di sughero. A reconstrução das meninas está quase terminada. Gira. Gira così. Di là, vai. Quota? Ok, perfetto. Os corpos já não estão interligados, mas encaixam na perfeição. Enquanto aguarda pelos resultados do teste de ADN, a equipa continua a trabalhar. O projeto de restauro é uma oportunidade para criar impressões tridimensionais de todas as vítimas. Graças à moderna tecnologia de imagem, um espaço vazio deixado por alguém que viveu há 2000 anos assume agora uma nova forma. Il procedimento di scansione a parole è abbastanza semplice, nel senso che la testa laser è formata da un emettitore, che è un emettitore laser che emette un fascio laser al largo 15 cm e dall'altra parte c'è un CCD ricevente che legge la forma che assume la striscia laser quando impatta sulla superficie dell'oggetto da scansionare. Os dados digitalizados serão combinados para obter um modelo tridimensional completo. Uma vez reconstruída a superfície do objeto, este será processado por outro software que permitirá a impressão a 3D.
As operações de digitalização continuam em moldes que não podem ser movidos, tal como o Jardim dos Fugitivos. Imprimir um molde demora 40 horas. Serão imprimidas cópias peça a peça. Estas serão montadas posteriormente. Uma vez digitalizados, o espaço vazio deixado pelos antigos pompeianos passará a ser precisamente o oposto. Os moldes serão enviados para o Canadá em breve. Será a sua primeira viagem através do oceano. Poderão viajar por todo o mundo com a mesma facilidade com que enviamos e-mails ou transferimos ficheiros. Entretanto, esse telelaser continua o seu estudo, mas encontra várias dificuldades. The main interest I have at the moment is to try and learn whatever I can from the skeletal remains of the victims that are embedded inside the casts. And these are difficult to access because the plaster is very, very thick. O gesso usado para modelar os corpos dos antigos habitantes de Pompeia é agora o maior obstáculo ao estudo dos ossos dentro dos moldes. Uma solução seria fazer uma taca. And there's experimental work being done, so we'll need to try to examine one cast first to see if we'll actually get results that are readable, that we can work with, whether the plaster will yield enough information about the skeletal structures embedded within them. A conclusão dos trabalhos de restauro significa que, pela primeira vez, arqueólogos como a Dra. Laser poderão realizar testes diretamente nos moldes. Hoje, a equipa veio a uma clínica privada onde um único molde é trazido para um teste preliminar. Se isto produzir resultados positivos, a máquina será enviada para Pompeia para analisar os outros moldes. Dalle risposte di oggi probabilmente può iniziare un percorso di studio e di ricerca rispetto a tutto quello che si può immaginare poter tirar fuori dai calchi del 79 di Pompei. Finalmente, chega o momento por que todos esperavam. Guarda qua, che meraviglia, questo è lo scout di tutto. CT scans give us an amazing opportunity to see through the plaster and to examine the skeletal material inside and anything else that might be inside, including artifacts. And what's really valuable about CT scans is we get a series of X-ray slices, and these then can be stitched together by computer and sliced and diced in any direction. So we get a phenomenal opportunity to study the skeletal and other evidence that might be inside the casts in detail that wouldn't be possible in any other way. C'è addirittura la base cranica dietro, tutta la parte hai visto? L'intuizione è buona, eh? Si vede l'orbita e si vede l'altro. Eccola là. Qua vedi il naso. La spina nasale, sì. Guarda, poi si vedono addirittura dietro i canali acustici, si vede quasi tutto. Perfetto.
O sonho da doutora Laser torna-se finalmente realidade. As imagens de ataque são espetaculares. Já revelaram uma coisa inesperada. Os dentes dos pompeianos eram quase perfeitos, talvez fruto de uma dieta saudável, não consumiam demasiado açúcar. As inúmeras fraturas nos crânios e outras partes do corpo dizem-nos que a morte pode ter sido causada por paredes ou tetos que ruíram. Os antropólogos dispõem agora de uma vasta coleção de materiais para analisarem. Durante a exposição, a zona de restauro é aberta à comunicação social. 77 ce l'abbiamo, 32, 33 ce l'abbiamo. Este é um grande momento para a equipa de restauro. Os primeiros 21 moldes a serem restaurados são apresentados ao mundo. A questo punto possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. Questo primo step è concluso, i primi 21 calchi sono stati restaurati. Siamo ammazzati di lavoro, abbiamo lavorato 15 ore al giorno per poter fare questa cosa, compreso il sabato e la domenica. A exibição, agora aberta ao público, é um enorme sucesso. O trabalho pode continuar nos restantes moldes, usando a abordagem já testada, enquanto a equipa espera ansiosamente pelos testes do ADN. Vana Core vai apanhar uma surpresa. David Caramelli está finalmente pronto para revelar os mistérios da família e das meninas. In realtà quello che abbiamo osservato andando a analizzare il DNA mitocondriale, abbiamo osservato 4 mitocondri differenti, quindi 4 individui differenti tra di loro e non imparentati per via materna. Quello che magari ci stupisce un po' di più è ad esempio se andiamo a fare il PC34, che era la presunta madre. Okay? Sesso? Maschio. Uno poteva ad esempio aspettarsi che fosse una famiglia fatta, che ne so, anche da maschi che tra loro fossero imparentati per via materna, perché magari fossero fratelli, no? Sì. E quindi a livello stesso di DNA mitocondriale non c'è nessuna parentela. La ricostruzione di questa famiglia, che magari gli archeologi avevano supposto essere una famiglia, ma per le condizioni di scavo e di ritrovamento che avevano osservato, in realtà non lo è. Ma sono 4 individui tra di loro non correlati geneticamente. Per le due fanciulle? Le due fanciulle sono queste. Quelle chiamate le due fanciulle in realtà è un fanciullo, perché PC33, che è questo, e questo è il suo aprotipo mitocondriale. Ed è un maschio. Ed è un maschio. L'altro SCK32, Fermi Fragment. Purtroppo non abbiamo avuto alcun risultato noi. E quindi non sappiamo se è maschio o femmina. Os segredos da família e das meninas foram finalmente desvendados. O estudo do ADN permite-nos compreender o seu género e relações filiais. Os moldes de Pompeia possuem um enorme valor arqueológico que ultrapassa amplamente a sua importância material. Não são meras estátuas. São os restos de seres humanos reais, que viveram e que, apesar de terem enfrentado uma tragédia, ainda têm muito para nos dizer sobre o seu mundo. Um mundo muito diferente do nosso, mas, no entanto, próximo do mundo em que vivemos atualmente.